Hoje, vou explicar um filme de ficção científica chamado Equilibrium. Spoilers à frente! Após a conclusão da Terceira Guerra Mundial, os sobreviventes procuraram criar um mundo livre de conflitos suprimindo as emoções humanas. Na cidade-estado da Libria, os líderes, conhecidos como Conselho do Tetragrammaton, proibiram qualquer material que pudesse evocar emoções fortes. Para fazer cumprir tal lei, o Conselho formou o Degrammaton Cleric, soldados altamente treinados encarregados de caçar e eliminar os infratores dos sentidos. Em um distrito conhecido como Neters, Grammaton Cleric Fast Flash John Preston participa de um ataque para acabar com os membros do grupo de resistência chamado The Underground. Quando a equipe se depara com um número desconhecido de membros da resistência se barricando em um complexo, eles chamam Preston para lidar com os rebeldes persistentes. Com armas de fogo em ambas as mãos, Preston arromba a porta e espera no escuro até que os rebeldes parem de atirar. Enquanto os insurgentes ouvem o movimento, Preston atira nos rebeldes em todas as direções com grande precisão e eficiência. Depois de matar todos os insurgentes no complexo, eles vasculham os prédios em busca de materiais classificados como S-10, objetos conhecidos por terem alto conteúdo emocional. Escondidos sob as tábuas do assoalho, eles encontram a pintura da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Depois de verificar sua autenticidade, Preston ordena que os homens a incendeiem junto com outros materiais proibidos. No caminho de volta para a sede, Preston percebe que seu parceiro, Errol Partridge, pegou uma cópia da coleção de poemas de William Butler Yeats, então ele pergunta por que não a deixou para a equipe de provas. Partridge diz a ele que queria registrá-lo pessoalmente porque a equipe nem sempre mantém registros adequados de materiais proibidos. Por toda a cidade, o pai, o líder recluso da Libria, aparece em telões gigantes para encorajar os cidadãos a dispensar suas emoções tomando sua dose diária de Prosium. Ele lembra as pessoas de destruir qualquer material que as tente a sentir emoções fortes, observando que elas finalmente alcançaram a paz ao se livrar de tais objetos. Os cidadãos aplaudem o pai quando ele conclui seu discurso declarando vitória contra o ódio, a guerra e a própria natureza humana. Quando Preston volta para a sede dos clérigos, ele se reporta ao vice-conselheiro Dupont, o membro de mais alto escalão do Conselho Tetragrammaton ao lado do pai. Dupont elogia Preston por sua habilidade de sentir quando alguém sente emoções fortes e pergunta a Preston como ele conseguiu adquirir essa habilidade única. Preston explica que aprendeu a pensar como os infratores, colocando-se no lugar deles. Quando Dupont pergunta sobre sua família, Preston revela que sua esposa foi presa e incinerada por ser uma ofensora há alguns anos. Dupont avisa que foi um erro flagrante da parte de Preston porque ele não foi capaz de sentir que sua própria esposa estava sentindo fortes emoções. Depois de deixar o escritório de Dupont, Preston examina os registros no departamento de provas para descobrir se Partridge registrou o livro S-10 em sua posse. Quando ele descobre que Partridge não entregou nenhuma evidência por semanas, Preston vai para os Neters para encontrá-lo. Logo, Preston encontra Partridge lendo o livro de Yeats dentro de uma igreja abandonada. Quando Preston o confronta, Partridge adverte Preston por usar palavras para descrever emoções que ele nunca sentiu. Partridge lamenta que tudo que os torna humanos tenha sido extinto por causa dos mandatos do Conselho. Preston lembra a ele que não há guerra e assassinato no novo mundo que o Conselho criou, mas Partridge afirma que ele pagaria um preço alto de bom grado, desde que os humanos fossem livres para sentir emoções. Partridge lentamente pega sua arma. Preston aponta sua arma para ele e atira na cabeça de Partridge enquanto ele cobre o rosto com o livro de Yeats. Partridge é imediatamente substituído por um clérigo de carreira chamado Brand. Depois de testemunhar Preston matar seu antigo parceiro, Brand diz a Preston que espera ser tão intransigente quanto ele. Quando Preston chega em casa, seu filho, Robbie, diz a ele que viu outro menino chorando mais cedo e pergunta se ele deve notificar as autoridades. Preston diz a ele que ele deve relatar o incidente sem questionar. Em seu sono, Preston sonha com sua esposa quando ela foi presa por suspeita de ser uma ofensora dos sentidos. Quando a polícia invadiu sua casa, Preston rapidamente desarmou dois homens. Diga a ele que sua esposa foi acusada de uma ofensa aos sentidos, e eles têm um mandado para prendê-la. Quando ele abaixa a arma, sua esposa o beija e diz para ele não esquecê-la. Preston acorda de manhã e olha para a cama vazia de sua esposa. Enquanto ele se prepara para escovar os dentes, ele acidentalmente deixa cair um frasco de Prosium no chão, então seu filho diz para ele parar no Equilibrium Center mais tarde para obter um substituto. Quando ele chega ao centro, ele descobre que o escritório está temporariamente fechado devido a atividades terroristas. Um locutor diz aos cidadãos para irem ao centro de equilíbrio no setor 8A para obter o suprimento de Prosium. Quando Brandt o busca no centro, Preston não menciona que não conseguiu repor sua dose. Preston e Brandt começam a invadir a casa de uma ofensora chamada Mary O'Brien. Dentro de uma sala escondida, eles descobrem uma extensa coleção de itens proibidos. Sabendo que ela seria executada, Mary pega a arma de um oficial e aponta para Preston. Brandt tenta atirar nela, mas Preston o impede, argumentando que eles ainda precisam que ela diga quem são seus associados.
Durante o interrogatório, Preston pergunta a Mary sobre seus conhecidos, mas ela desvia perguntando a Preston sobre seu propósito de vida. Preston diz a ela que seu objetivo é servir a Libria e salvaguardar a continuidade da sociedade. Mary está insatisfeita com sua resposta, argumentando que seu propósito é secular porque ele está apenas vivendo para continuar sua existência. Ela então aponta que, sem emoções, Preston é apenas um relógio. Quando ele acorda uma manhã, Preston freneticamente descasca a tonalidade da janela de seu quarto para ver o nascer do sol. Depois de admirar a beleza do sol nascendo pela cidade, ele corre para o banheiro e carrega uma dose de Prozium na seringa, mas se abstém de injetar a droga em seu sistema. No caminho para a sede, ele deixa cair vários frascos de Prozium no chão. Dentro do escritório, ele começa a reorganizar sua mesa enquanto o pai os encoraja no monitor de vídeo a esquecer sua individualidade e abraçar a conformidade. Quando Brandt pergunta o que ele está fazendo, Preston diz que ele está apenas tentando otimizar seu espaço. Brandt diz a Preston que eles têm uma operação para eliminar os infratores dos sentidos no NT. Durante o ataque, um homem corre em direção a Preston, então Brandt atira no rebelde. Preston pega o insurgente e inadvertidamente olha em seus olhos enquanto sua vida lentamente murcha. Quando ele joga o rebelde no chão, ele fica perturbado com a visão de sangue em sua mão. Depois que os oficiais matam todos os rebeldes, Preston descobre uma sala secreta cheia de itens proibidos. Ao inspecionar os objetos na sala, ele encontra um disco de vinil da Nona Sinfonia de Beethoven e o toca no toca-discos. Ao ouvir os primeiros compassos da sinfonia, Preston deixa cair um globo de neve em sua mão e começa a chorar. Enquanto a equipe queima o contrabando dentro do prédio, Brandt pergunta a Preston por que ele não entregou um livro de rimas para a equipe de provas. Preston diz a ele que ele mesmo quer registrar porque a equipe nem sempre faz isso corretamente. Um oficial os interrompe para dizer que encontraram cães no complexo. Brandt ordena que os oficiais exterminem todos os cães, mas Preston levanta uma objeção. No entanto, Preston não consegue pensar em uma boa razão para sua desaprovação, então ele diz a eles para prosseguir com a execução. Enquanto os policiais atiram nos animais um por um cachorrinho corre para Preston. Quando ele o pega, ele olha para o filhote enquanto ele lambe seu rosto. Preston relutantemente o entrega aos oficiais, mas de repente ele o pega de volta e diz que deveria ser testado para doenças. Durante uma reunião com Dupont, Preston levanta suas preocupações sobre o massacre implacável de insurgentes, argumentando que eles deveriam ser presos e interrogados. Dupont aponta que o pai liberou o mandato ordenando que os oficiais exterminem todos os rebeldes sem qualquer processamento. Ele enfatiza que eles devem seguir as ordens do pai, mesmo que possam discordar delas. Dentro do departamento de provas, ele inspeciona os pertences de Mary e pega uma fita. Ele então volta ao Nether para libertar o cachorro que ele resgatou anteriormente. Quando o cachorro não o deixou, ele decide colocá-lo de volta no porta-malas. Logo, os policiais chegam ao local e pedem sua identificação. O oficial de patente pede a Preston as chaves para dar uma olhada no porta-malas, mas o oficial logo reconhece Preston, então ele pede desculpas e devolve as chaves. Mas antes que Preston pudesse pegá-lo, os oficiais ouvem um cachorro latindo dentro do porta-malas. Ao ver o cachorro, os policiais ordenam que Preston se ajoelhe. Preston ataca os homens e usa suas próprias armas para matá-los. Enquanto outros homens chegam para prendê-lo, Preston pega suas armas e atira neles implacavelmente, matando todos. De volta a casa, Preston esconde alguns frascos de Prozium atrás do espelho antes de ir para a sede. Enquanto ele está praticando suas habilidades de luta com espadas, Brandt o interrompe e começa a lutar com ele. Brandt provoca Preston dizendo que ele sabe que Preston está pensando nos assassinatos no NT na noite anterior. Brandt diz que está feliz que isso tenha acontecido porque o pai ordenou uma repressão à resistência. Após a sessão de sparring, Brandt diz a Preston para se preparar porque eles estarão realizando outro ataque no NT no setor 7. Durante a operação, Preston se depara com um grupo de rebeldes, mas ele os solta e os leva para um corredor para se esconder da polícia e dos clérigos. Os insurgentes seguem relutantemente Preston, mas ele logo ganha sua confiança quando vêem defendendo-os. Quando outro grupo de oficiais chega para perguntar a Preston sobre os tiros, Preston saca suas armas e começa a atacá-los enquanto os rebeldes escapam. Depois de matar os oficiais, Preston procura os rebeldes, apenas para encontrá-los alinhados para execução. Brandt pede a Preston para atirar nos homens, mas Preston argumenta que eles devem ser interrogados. Brandt supõe que Preston deve estar com pouca munição, então ele lhe dá sua arma, insistindo que os infratores devem ser baleados à vista. Preston pega a arma, mas hesita em atirar. Finalmente, ele devolve a arma para Brandt, dizendo que será melhor para ele segurar sua própria arma. Brandt ordena que os policiais executem os rebeldes. Preston tenta manter uma cara séria enquanto se afasta desapontado por não ter salvado a vida dos insurgentes. Preston se reporta a Dupont para lhe dizer que está pronto para se tornar um instrumento do pai contra a resistência. Após a reunião,
Preston vai ao necrotério para pedir os pertences de Partridge antes de queimar o corpo no incinerador. Dentro de uma caixa de metal fino, ele encontra várias fotos de pessoas desconhecidas para ele, mas uma foto com a palavra liberdade, escrita na parte de trás, chama sua atenção. Preston visita Mary e pergunta a ela sobre Partridge. Mary, no entanto, afirma que ela não anda com clérigos, então Preston mostra a Mary uma foto dela e Partridge juntos. Quando Preston menciona que foi ele quem matou Partridge, Mary pega uma caneta e tenta esfaqueá-lo. Preston bloqueia o ataque e olha para os olhos dela enquanto aprende. Depois de soltar Mary, Preston deduz que eles eram amantes. Enquanto Preston continua a reunir pistas sobre o envolvimento de Partridge com a resistência, ele descobre que seu ex-parceiro costumava se encontrar regularmente com um homem chamado Jürgen. Quando ele descobre uma sala secreta dentro de uma escola no bloco 42, Jürgen surge e diz a ele que eles o vigiam. Jürgen leva Preston para o subsolo e o deixa ver as atividades das pessoas que vivem lá. Para descobrir onde está sua lealdade, Jürgen coloca Preston sob um polígrafo para garantir que ele sinta emoções fortes. Quando Jürgen menciona Mary, as vibrações no polígrafo ficam mais fortes. Jürgen revela que sabe que Preston carrega a fita de Mary no bolso e frequentemente a cheira quando ninguém está olhando. Jürgen afirma que os sentimentos de Preston só serão satisfeitos se ele se permitir cair em Mary. Preston informa a Jürgen que Mary será incinerada no dia seguinte. Mais tarde, Jürgen avisa Preston que as emoções podem ser destrutivas sem restrição, então alguns membros da resistência são forçados a não sentir nada. Preston pergunta a Jürgen o que ele pode fazer pela resistência, então Jürgen pede que ele mate o pai. Depois de deixar o metrô, os policiais prendem Preston e o levam para Dupont, que lhe diz que ouviu rumores de que um clérigo decidiu parar de tomar Prosium. Quando ele pergunta a Preston o que ele está fazendo com seu tempo ultimamente, Preston diz a ele que está tentando entrar em contato com a resistência. Ele avisa que o conselho estará condenado assim que o underground comprometer os clérigos, então Preston promete dobrar seus esforços para se infiltrar nos rebeldes. Ao chegar em casa, ele deixa outro frasco dentro do espelho e observa seus filhos dormirem. Robbie acorda e o vê segurando a seringa. Preston explica que ele está apenas tentando ter certeza de que Robbie está tomando sua dose diária. Quando ele se encontra com Mary no dia seguinte, ela percebe que ele não está tomando suas doses regulares. Mary sente que Preston está perdido e confuso, então ela estende a mão para ele, apesar do risco das câmeras vê-la. Logo, Preston se encontra com Jürgen novamente para lhe dizer que assassinar o pai seria impossível porque o líder recluso não se encontra com ninguém cara a cara há um bom tempo. Jürgen argumenta que Preston é treinado para tal ocasião. Preston, no entanto, ainda não tem certeza de que alguma coisa mudará quando o pai estiver morto. Jürgen garante a ele que a rede underground tomará medidas para destruir os laboratórios Prosium ao redor da cidade. Ele enfatiza que sua causa será vencida pela natureza humana se eles conseguirem interromper o fornecimento de Prosium por apenas um dia. Devido à determinação de Jürgen, Preston concorda em assassinar o pai, apesar da falta de meios para fazê-lo. Quando Preston está prestes a deixar o metrô, Jürgen o avisa para não ver Mary, porque isso só tornará difícil para ele completar sua nova missão. Preston vai ao escritório e assiste à preparação para a execução nos monitores de vídeo. Mais tarde, ele decide assistir a imagens da execução de sua esposa. Atormentado por sua falta de reação naquele momento, Preston corre para a câmara de incineração para salvar Mary. Porém, ao chegar, o carrasco lhe diz que as turbinas da máquina já foram acionadas. Se abrirem a porta, as turbinas causarão uma explosão nas ruas. Preston segura as lágrimas de seus olhos enquanto ouve a contagem regressiva para a incineração de Mary. Quando ele desaba e chora do lado de fora do prédio, Brandt o prende e o leva para Dupont. Brandt diz ao vice-conselheiro que Preston esteve envolvido com uma mulher acusada de crime dos sentidos, e ele também foi quem matou os oficiais no Nether. Preston lembra Dupont sobre sua missão de expor o traidor entre os clérigos e afirma que agora trouxe o homem até ele. Ele então diz a Dupont que Brandt é o traidor que ele está procurando. Quando Dupont verifica a arma usada para matar os policiais no Nether, o relatório revela que era a arma de Brandt. Brandt olha para sua arma de fogo e descobre que ele tem a arma de Preston em sua posse. Ele percebe que Preston trocou as armas de fogo quando pediu a Preston para executar os rebeldes. No entanto, Preston diz a Dupont que Brandt pegou sua arma de fogo quando o prendeu. Dupont ordena que os homens levem Brandt ao salão da destruição para julgamento sumário e eventual combustão. Mais tarde, Dupont notifica Preston que ele ordenará que uma equipe realize uma busca em sua casa porque a lei exige isso. Preston concorda, mas ele diz a Dupont que está desapontado por ainda não ter conhecido o pai, apesar de ser um instrumento para a destruição do metrô. Dupont lembra a ele que o pai nunca concede uma audiência a ninguém. Preston corre de volta para casa para pegar os frascos de Prosium escondidos atrás do espelho enquanto a polícia começa a revistar a casa. Mas para sua surpresa, os frascos não estão mais lá. Não muito tempo, seu filho entra no banheiro e mostra os frascos em sua mão,
dizendo a Preston para ter mais cuidado no futuro. Robbie então revela que ele e sua irmã pararam de tomar Prosium desde que sua mãe foi executada. Preston se encontra com o Underground e liga para o conselho para dizer que ele localizou a resistência. No dia de seu encontro com o pai, o Proctor diz a ele que ele ainda deve passar por um teste antes de conhecer o líder recluso. Depois de entregar sua arma, ele passa por um teste de polígrafo. O homem que conduz o teste pergunta a ele a maneira mais fácil de tirar uma arma de um Grammaton Cleric. Antes que ele pudesse responder, Brandt sussurra a resposta em seu ouvido, dizendo: "Você pede a ele." O pai se dirige a Preston pela tela de vídeo, dizendo que a prisão de Brandt foi um mero estratagema para fazer Preston se sentir como se tivesse vencido. O pai diz a ele que ele estava tentando se infiltrar no Underground, mas ele percebe que precisa de um homem que pense e sinta como os rebeldes. Quando o pai aponta que Preston era o único homem que tem tal habilidade, Preston fica intrigado porque nunca conheceu o pai antes. Pai então revela-se Dupont e revela que o verdadeiro pai havia morrido anos atrás. O conselho o elegeu para substituir o pai e continuar suas tradições. Preston, enfurecido com o engano, saca as armas que ele escondeu nas mangas e começa a atirar nos homens na sala. Preston avisa Dupont que ele está vindo atrás dele e fica furioso, atirando em todos os guardas que estiverem em seu caminho. Quando Preston chega ao quarto de Dupont, Brandt está ao lado do vice-conselheiro. Depois que ele mata rapidamente mais guardas de Dupont, Brandt o envolve em uma luta de espadas. Quando Brandt dá um golpe nele, ele atinge Brandt com 3 golpes rápidos, matando Brandt instantaneamente. Quando ele cai no chão, seu rosto cortado cai. Dupont pega uma arma de fogo e ataca Preston, mas Preston consegue pegar uma arma do chão e afasta os ataques de Dupont. Apesar das habilidades de Dupont, Preston o derrota e tira sua arma. Temendo a morte nas mãos de Preston, Dupont implora a ele, confessando que também sente emoções como ele e os rebeldes. Dupont então pergunta a Preston se matá-lo valeria o preço da culpa, sabendo que ele matou um homem com sentimentos. Em resposta, Preston atira na cabeça de Dupont, dizendo que pagará o preço de bom grado. Antes de sair do prédio, Preston destrói as máquinas que transmitem as mensagens do pai pela libria. Logo, bombas começam a explodir nas fábricas da Prosium por toda a cidade, sinalizando aos rebeldes que é hora de se rebelar contra seus governantes tirânicos. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e ative as notificações. Obrigado por assistir até aqui.